Ontem, ele concedeu entrevista coletiva aqui no Campeão del Siglo, no estádio do Peñarol, e vocês até já mencionaram no programa, o Carlos Augusto, o Formiga, se não me engano, comentou agora há pouco, Carlos Augusto que recebeu a oferta da Itália para se tornar jogador italiano e atuar pela seleção. E ontem, na entrevista coletiva, ele falou sobre isso, ele explicou como foi essa situação e deu uma resposta muito legal, muito interessante sobre o motivo pelo qual, os dois motivos, no caso, pelos quais ele se guiou para tomar a decisão de não aceitar a convocação para se tornar um jogador da seleção italiana. Vamos então ver Carlos Augusto falando sobre o assunto agora aqui no De Placa. Então, eu fui chamado, mas eu nem pensei na hipótese de aceitar, que é mais pelo coração. Eu cresci aqui no Brasil, então eu acho que por respeito também aos italianos, eu não me via como italiano para ir para a seleção italiana. Meu coração sempre foi brasileiro, então nem pensei na hipótese de ir. E segundo o apelido, foi mais quando eu era bem criança, quando eu ainda era na chute inicial, escolinha do Corinthians, me chamavam de Lugano porque eu parecia com ele, mas de aparência só, não de futebol. Mas para mim sempre foi assim. Tem gente ainda da minha cidade que me chama assim. Por mim é de boa, sou tranquilo com essas questões. Então. Gente. Tá aí o Luganinho da seleção brasileira, né? Mas ele já disse que não tem nada a ver com o futebol, tem a ver com a aparência mesmo. O Carlos Augusto que conversou conosco e relembrou esse apelido, né? E aí os dois pontos interessantes e o detalhe, né? É que ele mesmo nessa entrevista coletiva, Otávio, falou que tomou uma decisão arriscada, porque ele não tinha sequência no Corinthians, era um jogador que inclusive na base, eu perguntei justamente sobre isso, ele não era um jogador apontado como destaque, um jogador que fatalmente teria muita sequência no time titular, ou que seria visado para clubes europeus, e quando pintou a oportunidade de se arriscar na segunda divisão italiana para atuar pelo Monza, ele conversou com os familiares e disse: eu vou arriscar porque vai ser uma porta de entrada para jogar no futebol europeu e para crescer, porque aqui aparentemente eu não vou ter uma grande sequência, apesar de naquele momento ele conseguir embalar cerca de 10 jogos com o Corinthians. Então tomou uma decisão arriscada e no fim das contas conseguiu, por várias circunstâncias, pintar na seleção brasileira num período em que tudo aconteceu muito rápido para ele. Seleção brasileira e também a chegada à Inter de Milão, Otávio. É isso, né? E ele fala de uma maneira interessante, né? Em que ele não cogitou a hipótese de jogar pela seleção italiana e por respeito também aos italianos, né? Maneira essa declaração dele. É história parecida com a declaração que foi dada aqui ao Esporte Interativo pelo Rodrigo Taddei, o Tigela, revelado pelo Palmeiras, e que fez uma história muito bacana na Itália, sobretudo na Roma. O Taddei foi realmente várias vezes, merecidamente, considerado à época para a seleção italiana, e ele falou: não quero, porque eu acho que ele usou o termo sacanagem. Foi num programa que eu tinha aqui, era Papo com o Mauro. Coincidentemente era gravado nesta rua, a gente nem tinha um prédio, não tinha nada a ver, era um restaurante nessa rua. E o Taddei falou: eu não vou porque assim, eu sou da Vila Brasilândia. Eu acho injusto eu, vindo da Vila Brasilândia, ocupar um lugar de um italiano. Que é uma consciência absurda. E lembrando que, diferentemente do Carlos Augusto, embora quando ele optou não havia uma cogitação dele para a seleção brasileira, o Taddei, em momento algum, foi cogitado para a seleção brasileira. E ele já tinha uma idade mais avançada em relação ao Carlos Augusto. Ele falou: não, eu acho injusto que eu vindo da Vila Brasilândia, não por ser a Vila Brasilândia aqui, Zona Norte de São Paulo, mas pelo contexto. Eu vindo de São Paulo, embora tenha origem italiana, né, o Taddei é um sobrenome italiano, eu falei: não quero, e não veio. Diferente. Muito legal diferente, a história do... Muito diferente. A história do Carlos Augusto é uma das histórias mais legais dos últimos convocados. Cada convocado tem uma história muito legal de superação, assim, porque é a raridade da raridade da raridade o cara chegar na seleção. Quando você vai contar a história através dos vencedores, e aí é um pouco de resultadismo, você vê uma biografia muito massa. A do Carlos Augusto, o meu filho jogou na Chute Inicial, que é a escolinha oficial licenciada do Corinthians, e de todas que eu já vi, assim, meu moleque também lá no Rio jogou na escolinha do Flamengo, que tem o Vinícius Júnior como a grande bandeira que saiu da escolinha, mas ele é muito raro. A integração da Chute Inicial com o Corinthians, das escolinhas que eu já vi, e eu já vi várias, é a mais legal, porque realmente faz ou tenta fazer uma conexão até com a base do Corinthians. A Chute Inicial tem a seleção das escolinhas, que treina uma vez por semana no Parque São Jorge, toda sexta-feira, dependendo da categoria, varia o horário, varia o dia, mas eles têm essa integração. Dá para enxergar um plano de carreira começando ali, e volta e meia, esses né? moleques treinam com a base, então acontece do moleque, que foi o que aconteceu com o Carlos Augusto, né?
sair da escolinha, ir para a seleção chute inicial, da seleção chute inicial, treinar com a base, ir para a base, da base ir para o profissional. Não é o movimento mais comum, mas é um movimento possível. Então ele é muito legal o que é feito lá, e assim, tem várias chute inicial espalhadas por São Paulo, e a conexão ela é bem interessante, e a história do Carlos Augusto ela é muito inspiradora, porque mostra assim, é plausível. E ele, como lembrou o Fragoso, teve que tomar uma decisão arriscadíssima em algum momento, que é: eu tenho 10 jogos em sequência aqui pelo Corinthians, mas eu não consigo enxergar futuro. Eu vou para a segunda divisão italiana, num cenário de porta de entrada, mas... Pro Monza, né? Então, assim, deu certo. E putz, eu acho uma história muito inspiradora.